mais elaborado e difícil do que a da prova. Se bem que essa aula eu vou dar algumas dicas que vai fazer a questão da prova ficar muito simples. Antes de começar, vale a pena lembrar, né? A gente já sabe calcular a quantidade de carga elétrica, pega o número de partículas em excesso, multiplica pela carga elementar. Lei de Coulomb é a fórmula usada para calcular a atração ou repulsão entre duas cargas elétricas que estão a uma certa distância. Definição de campo elétrico, que é força sobre carga, e campo elétrico gerado por uma carga. Tem que conhecer a carga e a distância. O K é nosso velho conhecido, questão constante eletrostática do vácuo. 9 vezes 10 a 9, é isso aí. Eu dei algumas dicas no final da última aula para como fazer a tua questão extra. E o negócio é o seguinte, carga positiva gera campo elétrico de afastamento, não é isso? Então, para onde que aponta o campo elétrico? Para lá, é verdade. Esse é o vetor elétrico, vetor campo elétrico E1. E a carga negativa, Q2, que tem linhas de campo de aproximação, gera o campo para onde? Para baixo. Já que essa carga é menos intensa do que essa e as distâncias são iguais, eu já vou fazer um vetor menor. Eu vou fazer um vetor menorzinho. Se depois eu ver que não está condizente com a realidade, eu arrumo. Por que, professor? A minha seta tem que ter a ver com... Não, para ficar bacana, bonito, bacana é que a tua seta seja proporcional ao campo elétrico. Mas eu nem calculei ainda, né? O importante agora é tu perceber que já que tem várias cargas elétricas, tu vai desenhar e calcular cada campo elétrico e depois fazer o resultante, que era o enunciado, né? Calcule o campo elétrico resultante. Como é que calcula o campo elétrico E1? Usa a primeira ou a segunda fórmula de campo elétrico? Vamos tentar então. F sobre Q. Eu sei a força? Não. Aí não funcionou. Já que não funcionou na primeira, tu tenta. Claro, porque se tem distância, a gente tem que usar a fórmula que tem distância. Não faz sentido? Tá vendo? Então escolher a fórmula não é difícil. Não se iludam, porque escolher a fórmula não é difícil. E1 é igual ao valor do K. 9 vezes 10 a 9 que tinha sido fornecido. Carga 1. 4 vezes 10 na menos 6. Distância. Tu viu que eu fiz de propósito, né? Eu escolhi uma distância para não te preocupares com os números, apenas com o raciocínio. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 9 dá 1. Ah, professor, eu multipliquei para depois dividir. Acabasse encontrando 4 vezes 10 na 3 newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Tranquilo até agora? Calculei o vetor campo elétrico 1, o que eu faço? Calculo 2, a fórmula é a mesma, só que no lugar do Q1, Q2. 9 vezes 10 na 9, constante eletrostática do vácuo. Carga 2. Menos 3 vezes 10 na menos 6, mas o menos vai embora por causa do módulo, dividido pela distância. Ao quadrado, 3 ao quadrado. 3 vezes 3? 9 dividido por 9 dá 1, módulo de menos 3. É 3, cuidado, hein? O módulo não interfere naquele sinal do expoente, só no sinal do número. E 10 na 9 vezes 10 na menos 6, 10 na 3, newton por coulomb. Tranquilo até agora? Isso, porque o sinal do número é esse, não é aquele ali, aquele é o sinal do expoente, né? É isso aí. E agora, pessoal, que eu sei o valor de E1 e o valor de E2, o que eu faço para achar o resultante? Isso é Pitágoras, não é, gente? Pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. Para calcular o vetor resultante, já que as componentes estão perpendiculares, é só fazer o famoso teorema de Pitágoras. Vai ficar o E resultante ao quadrado é igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. O campo elétrico resultante ao quadrado é... O E1 é 4 vezes 10 na 3, ao quadrado. E o E2 ficou 3 vezes 10 na 3, ao quadrado. O campo elétrico resultante ao quadrado é 4 vezes 4? 10 na 3 ao quadrado, 10 na 6. Ótimo a gente fazer isso para lembrar que elevar um expoente ao quadrado é diferente de elevar um número ao quadrado. 3 vezes 3? E 10 na 3 ao quadrado, 10 na 6. Verifiquem se vocês fizeram essa parte certa, porque se tu errou nessa parte, tu deve errar na hora de extrair a raiz também. E os dois erros podem se anular e tu achar que não errou, certo? Então às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para ver se realmente fez certo. 16x mais 9x, 25x, na verdade 25 vezes 10 na 6 nesse caso, né? Raiz quadrada de 25,
Raiz quadrada de 10 na 6, 10 na 3. Newton por Coulomb. Agora sim, professor, quando eu vi que os catetos eram 4.000 e 3.000, eu já escrevi que a hipotenusa era 5.000. Tudo bem, economizasse tempo, né? Usasse o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5, né? Ótimo, ótimo, ganhou tempo. Mas foi bacana a gente ter feito a continha para lembrar das propriedades de potenciação. Amigo, se no vestibular aparecer uma questão dessa e conseguir fazer, vai ser uma exceção. Uma exceção. É por isso que eu trabalho essa questão, porque eu sei da chance dela cair e sei que se cair, muito pouca gente tem competência de acertar. Tá? Então, calcula o campo elétrico de um e desenha, calcula o campo elétrico do outro e desenha, faz a soma dos vetores. A pior que eu já vi cair no vestibular desse estilo era com 3 cargas em vez de 2. Certo? 3 carguinhas. Vou dar uma carguinha a mais ali, já dá uma boa apimentada. Além dessa tarefa extra, eu pedi para vocês tentarem as questões da página 62, é isso? Então vamos lá, vamos fazer algumas. Algumas são bobinhas, tá? Eu vou fazer algumas, na hora que ficar repetitivo eu paro. Vamos no embalo então. Página 62. Exercício 06. Peraí. Tem uma caixa 1, e dessa caixa 1 está chegando linhas de campo aqui, chegando linhas de campo lá, e quando está chegando é porque é uma partícula negativa. Ei, mas peraí! Saindo e chegando ali em cima. Chegando e chegando, né? E aqui, ó, tá saindo e chegando, realmente esquisito isso aqui. São 4. Saindo e chegando ali é esquisito. Aqui também sai e chega já. Aqui sai e chega também do outro lado, aproximadamente isso. E aqui, beleza. Numa outra caixa, caixa 2, as linhas de campo estão todas saindo. De um lado e saindo do outro. E na caixa 3, as linhas de campo saem à esquerda e chegam na direita. E além disso, tem uma aqui que sai daqui e chega a colar. Sai desse lado e chega na parte de trás. Beleza. As 3 caixas surpresa, representadas na figura, contêm em seu interior cargas elétricas desconhecidas. Pela orientação das linhas de força elétricas, assinale a alternativa correta. Amigo, para estar chegando aqui tem que ter um negativo aqui. Obrigado. E para estar chegando tem que ter um negativo. Era chegando mesmo? Chegando. Agora, para estar saindo e chegando, só se tiver um mais e um menos aqui, um perto do outro. Né? Um mais e depois um menos aqui. Bem esquisita essas disposições aqui. Sai da positiva, chega na negativa. Pá, que bizarro isso. Bem esquisito. Ah, não, a caixa 2 está óbvia. É uma carga negativa aqui e outra negativa ali, porque na carga negativa é que as linhas de campo se afastam, né? Ah, não, é positiva, tá certo. De afastamento é positiva, né? Acabamos de ver ali do lado. E a caixa 3, onde sai é positiva e aonde chega, beleza, é por aí. Vamos ver o que está dizendo a verdade. Letra A. A caixa 1 contém uma carga positiva e outra negativa. Não. Para estar acontecendo aquelas coisas bizarras ali, tem que ter mais coisa. A caixa 1 contém 2 cargas negativas. Não viaja. A caixa 2 contém 2 cargas positivas. Sim, 2 cargas positivas na caixa 2. Caixa 2 contém uma carga positiva e outra negativa. Nada a ver. Caixa 3 contém 2 cargas negativas. Não, uma positiva e outra negativa. Só a letra C é verdadeira. E na verdade, galera, esse estilo de linha de campo está mais relacionado a campo magnético, nós vamos ver futuramente. Uma linha saindo e chegando na mesma região muito próxima, então é possível que seja campo magnético, deve ter uns ímãs aqui, ó. Por isso que estava difícil de interpretar. Fala, meu querido. Tipo, ali na 2, tem algum jeito, se ele quiser saber, tipo, de representar 2 cargas positivas, que pode ser só uma, que esteja saindo, pode ser 2 de um lado só. Mas é que se fosse uma só, lembra como é que é uma só? Uma só fica bonitinho, ó, fica retinho. Para ter feito aquela curva aqui, ó, para ter essa curva, tinha que ter outra próxima, repelir. Sim, mas tipo, uma em cima da outra, tá ligado? Tipo, se fosse de um lado, tivesse uma em cima da outra, só de um lado. Aham. Daí, como é que
ficar assim. Se tiver uma em cima da outra assim, ia ficar as linhas de campo dessa saindo para cá e as linhas de campo daquela saindo para lá. Ou seja, as linhas de campo acabam sendo torcidas em função da presença da outra carga. Beleza? Agora assim, ó, quando eu comecei a ver esses desenhos, eu tive a mesma preocupação. Fudeu quando aparecer, eu não vou conseguir desenhar. Mas é muito raro tu pedir para o aluno desenhar. Ele tem que saber desenhar de uma carga isolada e de repente ter noção de como fica para duas cargas próximas que a gente chegou a fazer, né? Ter essa noção. Mas não te preocupe em desenhos precisos ainda a respeito disso, porque nós estamos só engatinhando ainda nessa análise, né? Até eu conseguir esboçar mais ou menos as linhas de campo em volta de duas cargas positivas, eu tive que fazer algumas vezes para ficar meia boca, certo? Fica tranquilo, essa preocupação é natural de aparecer nesse momento. Mas olha só o que vocês vão enfrentar nesse começo. Olha a questão 7, gente, não dá para acreditar. O cara colocou 3 cargas e eu só preciso saber que está saindo, está chegando e chegando, e lá está saindo, nem precisa saber das outras. Né? Concorda comigo? É instantâneo. Esse cara o que é? Mais, aquele ali. Menos, está chegando aqui. Morreu. A figura abaixo representa a configuração de linhas de campo elétrico produzida por 3 cargas pontuais, todas com o mesmo módulo Q. Os sinais das cargas A, B e C são, respectivamente, positivo, negativo e positivo. Positivo, negativo e positivo. Letra B. Isso que é o principal no começo, não? O que é a carga da partícula interferência? A carga. O valor, a quantidade de linhas de campo. Lembra com a proximidade entre as linhas de campo não diz a intensidade do campo? Então, se eu faço uma carga mais fraca, usando poucas linhas de campo, uma carga mais intensa, eu vou usar mais linhas de campo, diminuindo a distância entre elas. Então, se eu faço essa representação para ti, tu já tem que entender que a carga de cima tem um valor menor do que a carga de baixo. Chama-se densidade de linhas de campo. Beleza? Essa seria a representação, então, para duas cargas com intensidades diferentes. Mais linhas para que tenha mais carga. Muito bom, light essas duas, né? Bobinho, vamos fazer uma coisa melhor ali.